Estamos aqui mais um ano com Alan Carrion. Bem-vindo à Expo Católica. Muito obrigado, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu sei que esse ano você trouxe novidades para nós, então vamos já começar falando um pouco do livro. Pois é, não, olha que alegria, né? Primeira vez que eu vim para a Expo, eu vim basicamente como um visitante premiado, né? Caí aqui de paraquedas e a galera já estava cumprimentando tudo. A segunda já foi uma loucura, foi muito bom, já participando de stands, etc. E esse ano eu vim com a surpresa, né? Que é o livro Gratia Plena, é a minha primeira obra. É um livro sobre a Virgem Maria, de catequeses sobre a Virgem Maria. É uma forma, digamos assim, popular de trazer o tema da Mariologia em voga, né? Porque a Mariologia ela é um tema bastante extenso, exige um conhecimento teológico mais robusto, e eu acredito que nessa obra eu consegui pegar as questões que eram mais robustas e trazer para que crianças, jovens, adultos, senhorinhas, senhorinhos consigam compreender de maneira palatável aquilo que a igreja ensina sobre a Virgem Maria. E como que foi para você a construção desse livro? Como veio a inspiração dessa construção do livro? Bom, eu sempre gostei de escrever, né? Então eu tenho muita coisa escrita, guardada, né? Quando eu comecei a trabalhar no Instagram, eu não comecei com vídeos, eu comecei com carrosséis. Então os carrosséis era sempre eu que escrevia. Acontece que o design ficava louco, porque eu escrevia muito. Então sempre foi muito natural para eu conseguir escrever textos maiores, explicando, porque eu sou muito metódico na questão da catequese, sabe? E aí eu escrevi um curso, né, que se chama também Gratia Plena, e dele nasceu, tipo, por que eu não posso transformar isso aqui num livro? Por que isso aqui não pode virar um livro de fato, né? Por que as pessoas não podem ter o curso e também ter um material de apoio como esse livro que vai ficar, né? Porque um livro, depois que tu escreve, ele fica para sempre, né? Vai ficar para sempre aí para os católicos que comprarem, que vão ensinar seus filhos. E eu tava lendo esses dias numa das viagens, e digo, cara, nem parece que foi eu que escrevi, né? Porque ficou muito fechadinho, sabe? E eu fiquei muito orgulhoso, assim, do trabalho, principalmente porque foi uma obra que eu escrevi quando eu estava num processo depressivo, né? Então, basicamente, foi Maria segurando a minha mão naquele momento em que eu estava escrevendo o livro. É um livro que foi escrito relativamente rápido, porque eu já tinha, como eu falei, tinha muita coisa pronta, só que eu precisava adequar a linguagem para um livro, né? Para uma obra literária. Tenho certeza, assim, que pelo menos as pessoas que comprarem vão ter acesso a uma catequese fiel à doutrina católica, né? Até coloco numa das páginas do livro, na introdução, que se tiver algum erro naquele livro é meu, não é da igreja, né? E eu tenho certeza que a pesquisa que foi feita ela foi muito profunda para trazer para o leitor tudo aquilo que ele precisa saber sobre a Virgem Maria para ter uma devoção sóbria, uma devoção fiel, que não caia para os extremos, nem para chegar numa idolatria ou chegar numa superstição, nem chegar no outro extremo de achar que Maria é uma mulher comum, mais uma personagem bíblica, assim como foi São João Batista, como foi a Madalena, como foi os apóstolos. Não, Maria é diferente e ela precisa ser tratada dessa forma, como ela é, rainha do céu e da terra. Você falou do processo depressivo e era justamente a minha próxima pergunta, né? Você fala muito disso nas redes sociais e eu queria saber com você como foi esse processo, né? E como você vem se curando dele, né? Porque você é um jovem ativo nas redes sociais e falando disso, o que é muito importante, de uma doença que é cada vez mais recorrente na nossa juventude, com as pessoas das nossas idades ali que estão vivendo, que tem tudo muito fácil, acesso a tudo e que ao mesmo tempo às vezes não consegue administrar seus sentimentos. Sim, eu sempre tive muita dificuldade de entender até onde eu era depressivo e até onde eu era melancólico, entende? Porque eu sempre tive uma melancolia muito grande na minha vida e uma tendência às vezes a ficar mais prostrado, uma coisa assim, sabe? Isso fica, por exemplo, claro, quando eu tinha lá meus 12 anos, eu me apaixonava uma vez por semana, né? E do nada eu já sofria por amor e eu nunca tinha dito pra pessoa que eu gostava, e chorava, escrevia poema e tudo mais. E as coisas eu fui crescendo assim, sabe? Só que o processo depressivo ele passou a me assustar quando da primeira vez que eu tive pensamento suicida, né? Que aí é o momento que você se depara que não é só uma melancolia, é algo muito mais profundo.
né? Então, houve coisas assim no ano passado que despertaram muitos gatilhos, né? Relações que eu acabei tendo, profissionais que me desgastaram, que me deixaram emocionalmente frágil e que foram despertando gatilhos. Então, o grande gatilho que eu tive, né, foi de que eu era um fracasso. Eu me julgava um fracassado. Eu me julgava fracassado como pai, me julgava fracassado como empresário, me julgava fracassado como um criador de conteúdo. E tu olhava para a vida e as coisas estavam bem. Né? Claro, como toda e qualquer pessoa tinha seus problemas financeiros, como toda e qualquer pessoa tinha suas dificuldades de relacionamento, só que as coisas estavam funcionando, elas estavam indo. E era uma tristeza que ela vinha, assolava e não saía, não tinha por onde. Até que foi, de fato, assim, na terapia e na psiquiatria, diagnosticado ali que estava num processo depressivo. Não era ainda muito grave, mas era um processo depressivo, porque toda vez que existe a ideação suicida, é um ponto muito grande de alerta, né? Só que, graças a Deus, no dia que eu tive o pensamento suicida, eu parei o carro, peguei o telefone, liguei para a terapeuta, entrei em contato com o psiquiatra, porque o bom de trabalhar com conteúdo católico é saber que aquele pensamento não era meu. Entendeu? Que eu não posso ser refém do meu pensamento. Então era tudo uma ideação, era uma ideia que a minha mente intrusivamente estava fazendo comigo. Então eu precisava agir sobre aquilo. Foi quando eu pedi ajuda. E aí o psiquiatra falou que era para eu fazer uma série de coisas, e uma delas era para eu começar a praticar esporte, né, que girasse entre 115 a 130 batimentos por minuto, que ia me ajudar numa descarga de dopamina, entre tantas coisas que iam fazer, porque tem toda a questão das vitaminas, essas questões que também influenciam, né, no processo depressivo. Então ali com a terapia eu comecei a olhar para a realidade, né, botar os pés na realidade, ver, ó, a minha terapeuta falava várias vezes, olha tudo que tu já construiu, olha a tua família, na época minha esposa estava grávida do segundo filho, tua esposa está esperando um filho, tu tem uma filha, vocês conseguem dar uma boa educação para eles. Então, tu começa enxergando, porque eu também sou diagnosticado com complexo de inferioridade. Então, parece que tudo vai somatizando. E no meio disso tudo, eu comecei a praticar o beach tênis, que é meu xodó, né? E eu digo que o beach tênis, junto com a oração, com a amizade das pessoas que me rodeiam, salvaram a minha vida, né? Porque o beach tênis ali, né, todo mundo brinca do beach, é o beach. Eu cheguei aqui, todo mundo só falava do beach tênis pra mim, né? Ah, vai lançar o livro. Não, tu joga beach tênis. Né? E aí, só que acontece, o beach tênis, ele é um esporte que ele te dá várias camadas de integração. É a integração dentro do esporte, é você ter uma atividade física que te exige bastante, porque é na areia, uma movimentação. Também tem uma descarga alta de dopamina, que algumas pessoas falam da questão de passar a bolinha em cima da rede, já é uma descarga pequena de dopamina, são várias descargas durante o jogo, né? Vem também para quem é competitivo como eu, no bom sentido da competição, tu consegue te vencer, né? Quando eu comecei a jogar beach tênis, eu nunca tinha segurado uma raquete na vida. Então uma galera, e a gente jogava contra a galera que vinha do pádel, que vinha do tênis, né? E aí meu Deus, como é que o cara faz isso? E aí tu vai vendo, nossa, consegui fazer um spin, consegui fazer um avanço, consegui fazer um gancho, consegui fazer um backhand certinho. E, bom, tô falando isso só pra... tô falando com ela que joga, né? E aí fica mais fácil, mas são golpes do beach tênis. Né? E a cada vez que eu ia conseguindo dar esses pequenos passos, parece que eu tinha vencido a mim mesmo, de certa forma, né? E isso foi me trazendo de volta. E o terceiro ponto que eu ia falar do beach tênis também, que é a inserção social, né? Porque eu acabei fazendo amigos novos, né? Minha esposa também joga beach, então trouxe também amizades novas. Então você tem mais tempo de conversa, tem menos tempo ocioso, sua cabeça não fica tanto tempo pensando bobagem. Né? Muitas vezes que acontecia, às vezes eu tinha um momento assim de melancolia e chegava uma mensagem, quer jogar hoje? Vamos. E aí tu esquece a vida, e aí tu um dia tu tá brabo, tu vai lá, tu bota um pouquinho mais de força na bola e tá, mesmo que vá na rede, pelo menos tu tá extravasando ali, sabe? E junto a isso veio a escrita do livro, né, que também foi um esforço intelectual, então tudo foi se ajustando. E eu costumo dizer para as pessoas, quando eu falo sobre a depressão, que a depressão, você não tem uma cura dela. A depressão, ela não acaba da sua vida, né? É como se você botasse ela para dormir
e você diz, ó, não vou acordar ela, deixa ela ali no cantinho. Então tudo que você faz, é como você ter um filho pequeno e você não querer fazer barulho para não acordar ele, é justamente isso. Então, você sabe o que faz seu filho acordar, então você sabe também o que faz a depressão voltar, né? Tentar evitar, né, com a questão da vida espiritual, com o trabalho intelectual, com o trabalho braçal, com uma qualidade de vida promovida pelo esporte. Então tudo isso, né, ajuda, e é uma das coisas que eu tenho falado muito no perfil, que são as 3 saúdes, né? A mental, a espiritual e a psicológica. Não, perdão. A mental, a espiritual e a física. E a física, isso, perdão. Né? Então, essas questões, eu acho que tudo isso precisa ser trabalhado até mesmo dentro do aspecto católico. Né? Inclusive, dando spoiler, né? Eu já escrevi um segundo livro que seria uma continuação do Grazia Plena, só que ele já é um livro devocional, em que eu conto nos primeiros capítulos o processo depressivo, e tendo o processo depressivo como pano de fundo, eu faço uma meditação das 7 dores de Maria. Então é trabalhar o livro como Maria, como modelo de esperança, né? Porque o que é a pessoa que se entrega à depressão? A pessoa que está em desespero. E o que é desespero? É desesperar. Que é você não ter esperança em algo, você perde o sentido das coisas. E Maria, quando você vê toda a jornada dela, desde a anunciação até a ressurreição, você vê que é uma jornada de esperança. Então é uma coisa que eu resolvi escrever também ali no livro, que creio que vai ajudar bastante, mas ainda não tem nem data para sair, porque a gente está no meio do lançamento do Grazia Plena. Exatamente, acabou de parir o Grazia Plena. Acabei de parir o Grazia Plena. E a gente vê o seu posicionamento nas redes sociais, e você é muito forte, né? Você tem uma presença muito forte, uma opinião muito forte, recebe muito hate, né? E como que você lida com isso, tendo esses pensamentos que você tem? Isso é difícil. E porque é muito difícil pra gente trabalhar, receber críticas e continuar trabalhando ainda assim com elas, né? Eu tento fazer um exercício de proporcionalidade. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas aí, tipo, olha um conteúdo bom que eu posto. Às vezes até mesmo um conteúdo que seja polêmico, mas que tenha uma mensagem positiva, que traga um ensinamento. A maioria dos comentários são positivos. Por que que a gente foca no negativo? Isso é de ser humano. Porque a gente tem essa tendência a olhar pro negativo e ficar preso ali, né, querer responder e tudo mais. Eu já fui muito mais brigão. Muito, 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 muito. Só que o amadurecimento da gente, e também essa questão do ano passado que aconteceu, faz a gente enxergar que não vale a pena. Às vezes a pessoa tá ali, ela tá de mal com a vida e ela só quer despejar a frustração dela em cima de alguém. E quando você é uma pessoa que tá em evidência, eu nunca quis estar em evidência, mas dentro do nicho católico, na internet eu tô, entendeu? E se eu quero, e é uma escolha minha continuar ali, eu poderia muito bem pegar excluir a conta e seguir minha vida, né? Mas eu sei que eu preciso fazer algo diferente pela missão. Então é uma escolha minha. Então eu preciso ter consciência também que eu estou aberto a levar esse tipo de hate. É bom? Não. Dói mais ainda quando vem de católico, né? Esse último mês foi só isso, né? Católico brigando com católico o tempo inteiro. Mas assim, a consciência, se ao final do dia eu arrumar minha cama e o travesseiro não estiver pesado, ou seja, que a minha consciência tá limpa, eu durmo normal, sabe? Tento não me deixar levar. É claro que incomoda, tem dias que quer responder a todo mundo, porque nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas vão lá, te acusam de vendilhão, te acusam de modernista, te acusam disso. Ah, ele não fala contra a crise da igreja porque ele lucra com a igreja, ele lucra com a crise. Então um monte de coisa assim que às vezes a gente tem que ouvir, meditar e dizer: Senhor, tu conheces a minha intenção, tu sabes do meu coração, tu sabes o que eu faço, por que eu tô aqui, vou continuar. Quando Deus me mostrar de alguma forma, Ele sempre mostra para mim as coisas, que não é mais o momento de estar na internet, que não é mais o momento de estar fazendo apostolado, que o meu apostolado vai ser ficar em casa cuidando dos filhos e encontrar outro trabalho, assim seja, cumprir minha missão. Então eu tento entender que o que eu faço não é por mim, é por Deus. Entende? Então se as coisas que a gente faz por Deus vão levar pedrada, significa que algum fruto a gente está produzindo. E hoje eu senti um pouco isso assim, com cada abraço, com cada carinho,
Cada pessoa que foi lá, comprou o livro e se emociona e conta. Então ele tem um testemunho que faz valer a pena e faz você ver que vale muito mais você olhar para aquela pessoa que teve um encontro com Cristo e que você pode ser de alguma forma reflexo de Deus para ela, do que você ficar olhando para alguém que está tão frustrado, tão vazio de Deus, que tenta esvaziar Deus que está no outro. Entende? Perfeita a sua colocação. Agora vamos deixar aí um pouco o nosso papo um pouquinho mais leve. Qual é o seu santo de devoção? Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito providente essa Expo para você, então, não é mesmo? O que Sim. você achou da campanha desse ano? Não, a Expo tá sempre, cara, assim, tá sensacional. A cada vez mais vocês se superam, sabe? É absurdo, porque, cara, eu tava falando com o pessoal, não só na questão de campanha, mas na questão, evidentemente, assim, da qualidade, tá? Essa é a minha terceira. Cara, em 3 anos vocês parece que um ano é muito superior ao outro. Entende? Não é que o outro ano foi ruim. É que o novo ano que entra é muito melhor. E esse ano, hoje é sexta. Pô, numa sexta-feira não é o dia normalmente do boom, né? Tava tudo cheio. A galera tava ali, teve o show do Rosa ali, eu tava assistindo. Galera participando, os stands sempre sendo visitados, né? E uma coisa que eu acho bacana da Expo é que ela trabalha a diversidade da fé. Entende? E não só diversidade de carismas, mas diversidade de negócios. Entende? Por quê? Porque para que a missa seja celebrada, você precisa de veste litúrgica. Aí você tem aqui alguém que tem veste litúrgica. Mas não só a veste litúrgica, você precisa que o sistema de som seja bem equipado. Aí você tem um stand de equipamento de som. Então você vê que todos conversam e todos convergem. Tudo que a gente faz aqui tem um real motivo de ser. Né? Eu posso não comprar o equipamento de som, mas eu sou atingido por quem vem, de certa forma, porque lá na minha paróquia tem. Então essa união, essa amplitude que a Expo dá, eu sou apaixonado pela Expo Católica, de verdade. Não é nem pra rasgação de ansiedade, tá dando entrevista pra Expo e tá falando, não. Poderia simplesmente dizer, não, isso aí, mas, cara, de verdade, é surreal. Né? A Promocate tá sempre se superando. Né? Eu já estou ansioso pela Expo do ano que vem e do Catequistas Brasil, que são os 2 eventos que eu mais participo. Vocês também, né? Pelo amor de Deus, vamos vencer essa primeiro. a equipe que corra, né? A gente só aproveita a parte boa. Mas a gente faz exatamente por isso, né? Porque a gente sabe que chega a muitas pessoas e é levar mesmo as pessoas a entenderem que para uma missa acontecer, existe um mercado todo que oferece e é dar a dignidade que a palavra de Deus e que merece. O sagrado merecem, claro. Né? Exato. Para Deus sempre é melhor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, e nós, por exemplo, quando eu venho pra cá, eu não posso, as pessoas falam, por que tu tu fica o dia inteiro na Expo? Por que tu não vai pro teu momento e vai depois pro hotel? Cara, pra Deus o melhor, entendeu? Eu tenho que estar aqui, a Kiara, a equipe da Promocate confiou em mim pra estar aqui, é porque alguma coisa de bom eu tenho pra oferecer. E talvez seja só o abraço que eu dou pras pessoas no corredor, mas é o meu melhor, entende? Tipo, as pessoas estão sedentas de pessoas que as acolham. Sabe, as pessoas, tu vê no olho das pessoas quando elas vão dar um abraço, quando elas vão, não é só uma questão de admiração, de um fã, não, são pessoas que estão sendo impactadas por alguma coisa que está sendo feita, sabe? E elas querem retribuir da maneira que elas podem tudo aquilo que elas recebem, entende? E louvado seja Deus que existe a Expo Católica pra gente ter esse contato pele a pele, principalmente para nós, no caso de quem trabalha com influência digital, enfim, que a gente acaba vendo as pessoas mais no número. Né? Às vezes a pessoa nem comenta, ela só deixa uma curtida lá, mas aquele vídeo que ela curtiu, que ela apertou o like, fez diferença na vida dela. E aí quando tu recebe o testemunho aqui, tu tem um entendimento de que é muito mais do que um número frio. É uma alma que está ali. Realmente também aproximar as pessoas, né? Encontrar amigos, né? Que realmente no digital a gente conhece tanta gente, tá muito perto, vendo a vida das pessoas acontecer. E aqui a gente vem viver junto, né? Não, o legal é que as pessoas vêm, elas te chamam. Teve um cara que eu nunca vi na vida, o Alanzinho. Que intimidade é essa, cara? Do Neida, né? Aí só que, cara, depois eu paro e penso assim, tá... eu não fico brabo nem nada, porque, cara,
Velho, é claro que tem intimidade. Eu tô todo dia na casa dessa pessoa. Eu faço parte da vida dela. Às vezes ela tá no carro e ela começa a botar o feed do meu Instagram pra rolar, pra ir ouvindo formação católica. Pô, como é que eu vou dizer que essa pessoa não é íntima minha? Então, cara, quer me chamar de Alanzinho, quer brincar do beat, não sei. Sempre mantendo educação e mantendo respeito, cara, que legal, é legal, muito bom viver isso, sabe? E eu sou muito grato a Deus de experimentar momentos como esse. E o que toca na playlist de Alan? O que toca na playlist do Alan? Os meninos do Rosa de Saron, sempre, né? Tá sempre ali no meu top. Eu gosto muito de rock, né? Então eu escuto rock americano, gosto de Dire Straits, gosto de Scorpions, gosto de Van Halen, Bon Jovi, gosto de um pouquinho de rock nacional com Legião Urbana, CPM 22, coisa que eu via mais na adolescência. E eu sou muito saudosista, eu sou meio fechado assim para novas músicas e tal. Aí tem, claro, dos meus amigos da Colo de Deus, meus amigos da Gerados para Imaculada, que eu tô sempre ouvindo. Mas assim, top 1 mesmo, é Rosa de Saron e depois os meus rocks, porque eu não resisto dirigir sem ouvir um rockzinho. Você é muito fã do Rosas, né? Você sempre deixa isso muito claro, né? Que você é muito fã do Rosas. Eu tava lá, né, na arena, e eu falei assim, eu olhei lá do palco, assim, do canto do palco, você lá paradinho, olhando, assim. Não, ele assim, se eu não podia ser o jovem de 2012, né? Em 2012 eu ia estar louco, pulando. Aí eu tava ali, ó, bem quietinho, só cantarolando as músicas. E como é o Alan pai? O Alan pai, aí que entra o ponto, sabe? Porque é uma constante descoberta, né? É muito louco, porque às vezes tu perde a paciência e aí depois tu recobre a consciência e tu pensa, meu Deus, é só uma criança, cara. Tá só brincando. Porque a Tereza é muito levada, muito. A Tereza é uma Mas a menina é mais calma. Mais calma. Mas é um Alan que não é só o clichê, sabe? Mas é uma construção contínua, sabe? O Pedro veio me ensinar muita coisa, veio me lembrar muita coisa que eu tinha esquecido da época da Tereza bebezinha, né? De às vezes você acordar de madrugada e tentar não murmurar. Que você tá morrendo de sono e você acordou no meio da madrugada. Você tá você tá tendo um sonho gostosinho, assim, você tá comendo chocolate com morango no sonho. Aí você acorda com o cheiro do cocô da criança, sabe? Mas são coisas que vão ensinando, sabe? E ver a pureza das crianças, ver como elas vão se desenvolvendo. As pequenas coisas do dia a dia, eu acho que é o que molda mais o pai e a mãe, sabe? Por exemplo, quando a gente tá deitado, esses dias a gente tava deitado, eu e a Tia, a gente tá numa preguiça pra levantar, e a Tereza acordou. Acho que a Tereza pegou um dos bonequinhos dela e começou, mãezinha do céu. Cara, é impossível, tu tem vontade, tu não sabe se tu chora, tu não sabe se tu dá risada, tu não sabe se tu pega o celular e começa a filmar, porque é muito sentimento junto, entendeu? São coisas pequenas, assim, ela não tá fazendo algo extraordinário, tá fazendo algo do dia a dia dela. Mas você vê esse florescer na criança, né? E você vê que a tua educação tá começando a gerir um fruto nela. Quando você vai para a entrega de parecer da escola e você recebe a notícia de que ela nunca empurrou um coleguinha, nunca mordeu um coleguinha, nunca falou palavra errada. E olha que a gente tem boca suja, minha esposa, a gente tem que se controlar bastante, mas de ver que essas coisas, assim, a gente está conseguindo passar. E ver a Tereza com o irmão agora, meu Deus, é a realização, porque ela não tem ciúme dele. Sabe? Normalmente uma criança quando tá perdendo espaço, ela fica... Claro, tem os momentos que ela fica manhosa, que ela quer atenção. Por exemplo, a gente ficou um mês com o Pedrinho com bronquiolite, então a gente tinha que estar sempre atento a ele, com remédio, analisando como é que tá a respiração, tudo. E aí, tadinha, fica um pouquinho mais deslocada, né? E aí depois a gente tentava dar a atenção que ela demandava, tudo. Então... é muito bonito e ver que ela ama o irmãozinho, sabe? Ela já consegue demonstrar amor mesmo sem saber o que de fato é o amor, né? Então ela embala, ela dá beijo, ela cuida. Então isso é um pouco assim de Deus nos mostrando que a gente está fazendo a nossa parte. Claro, a gente tem muita coisa para melhorar, né? Mas é muito bacana esse lado paterno sendo desenvolvido, sabe? É um amor que você não tem dimensão de explicar. Porque parece que ele nasce com a criança.
sabe? Pra mãe ainda eu acho que é mais incrível, porque a mãe acho que nasce no momento que começa a sentir ali as mudanças no corpo, né? Pro pai, nasce quando nasce, né? Porque você tem ali o contato com o bebê mexendo, mas você não tem o seu corpo se desenvolvendo, você não tem um incômodo real. Você tem uma preocupação normal de ter que pagar o ultrassom, de fazer o acompanhamento do pré-natal, essas coisas e tudo mais. Mas a parte do nascer pai, o pai nasce com o nascimento do primeiro filho. Né? E eu me lembro que eu dizia, eu não sei nem pegar uma criança. Quando a Teresa nasceu, parece que eu já sabia encaixar certinho ela no colo, sabe? E aí aquela coisa, às vezes você tem um momento que você perde a paciência, você não aguenta, que aí você rala e depois você vai pro banho e chora porque não queria ter ralado. Né? São coisas que eu vi que às vezes eu via a minha mãe fazendo e que eu não entendi, que agora eu entendo. Né? Eu me lembro uma vez que eu brinquei com a minha mãe, tava grávida, né? E eu brinquei de um episódio, uma vez que ela perdeu a paciência comigo, e eu falei, do nada ela começou a chorar. E me pedia desculpa e tal. E na hora eu não entendi, porque eu ainda não era pai. Quando a gente passa a ser pai, a gente entende, né? Porque isso acaba indo pro filho depois, né? Eu não me tornei nem nada, minha mãe me deu a melhor educação do mundo. Mas são aqueles momentos que às vezes tu não esquece como pai. A criança esquece, mas tu não esquece como pai, sabe? Uma vez que tu errou, alguma coisa que tu ralou, que tipo, não podia ter sido diferente, né? E aí a gente tenta. O erro que eu cometi com a Teresa, eu tento não cometer com o Pedro, né? E aí é uma sucessão de acertos e erros, mas que é muito bonito, sabe? É muito bonito essa missão de tentar guiar uma alma pro céu. Você falou um pouco do Alan pai, do Alan atleta amador, do livro que você está lançando aqui, um pouco do spoiler do próximo livro e para o futuro. O que mais nós podemos esperar? O que passa nessa cabecinha de Alan Carrion? Nossa, passa muita coisa. Eu tenho TDAH, gente. Se eu contar tudo que passa na minha cabeça, cada caraminhola. Bom, eu quero continuar nessa vibe de escrever. Eu tomei gosto assim por escrever. Quero lançar mais alguns produtos, né? Tô preparando agora um produto de angelologia e demonologia, né? Sempre introdutório, né? Não posso nunca me posicionar como um teólogo, né? Então sempre introdução que eu pego dos manuais e trago para o grande público para que ele consiga ter um panorama geral, para daí se quiser aprofundar, procurar os especialistas de fato, né? Quero muito, assim, eu vou te dizer, fazer o trabalho catequético acontecer no Brasil, sabe? E eu tenho a ideia de ano que vem, pelo menos, ir para Roma com a minha família. Um dia eu quero muito fazer essa viagem, sabe? É um sonho da vida, assim. A gente nunca saiu para fora do país. O Guilherme do Santa Carona sempre brincando comigo que eu não tiro o passaporte, porque todo mundo querendo me levar para os Estados Unidos para dar palestra, não sei o quê, e eu não tiro o passaporte. Eu digo, mano, não consigo deixar minha família aqui e viajar para os States, né? Quando tiverem melhor. Ou eu vou com eles, ou eu não vou. Então a minha ideia, assim, para o ano que vem é fazer alguma peregrinação para Roma, alguma coisa assim, conhecer que... De todas as viagens para fora, assim, é a única que eu tenho vontade de fazer. Minha esposa tem outras tantas. Eu sou muito caseiro. E assim, de projeto é escrever mais um livro, né? Ter mais um... A minha vida é muito pacata. E pessoalmente, assim, eu tenho a ideia de até o final do ano que vem estar jogando a categoria Open do beach tennis. Claro, gente, porque assim, né, o beach tênis, ele envolve muito, né? Envolve. Não, só pra te ter uma ideia, eu tenho um projeto com a... Eu posso falar a marca? Pode. Com a marca Zeik, de beach tênis, que inclusive o dono, o CEO, ele é católico, né? Eles são lá de Franca. E eu tenho um projeto com eles desse ano em que eu todo o torneio que eu jogo, todas as coisas, eu faço um texto para falar sobre as 3 saúdes, né? Então o pessoal veio falando muito do beach justamente também por isso, né? Desenvolver esse projeto com a Zeik é a minha grande parceira nisso, né? E sou muito feliz nessa empreitada, assim, de poder levar a marca Zeik e ter uma marca que não é uma marca católica no sentido de produtos é de um católico, mas é uma marca que não vende produtos católicos, e mostrar também para o público católico que a gente tem que estar em todas as frentes, né? Então eu escolhi do nicho não católico algo relacionado ao esporte para fazer uma parceria, para que as pessoas conheçam o esporte, conheçam a marca
e vejam que o esporte é uma forma de você ter qualidade de vida, né? Bem como a gente estava falando antes, a depressão, os problemas psicológicos, as doenças psicossomáticas, elas estão se tornando uma epidemia no Brasil, no mundo todo, por conta dessa bomba de informação que a gente recebe o tempo inteiro. E é o momento de você desopilar, é o momento de você sair do mundo virtual e entrar no mundo real. De conhecer pessoas, de se desafiar, de melhorar. Eu agradeço muito a Zeik por topar esse projeto comigo, que está sendo muito bom para minha família, sabe? Em primeiro lugar, para minha família. E eu não tinha noção do quanto as pessoas estavam sendo impactadas pelo Alan beach tenista. Não tinha ideia, de verdade. Aí quando eu chego aqui, a galera toda falando do beach, né, seguidor ou não sei, ou amigo, significa que tá despertando interesse. Não foi só uma pessoa, eu vi mais de uma pessoa me falando que começou a ficar interessada em fazer prática esportiva pelo que eu tenho falado no Instagram. Então, cara, de alguma forma eu tô cumprindo meu papel. É isso. A gente quer agradecer você por estar com a gente mais um ano. Seja bem-vindo à Expo Católica. Estaremos aqui, né, nos próximos dias também, andando pelos corredores, conversando bastante. Continue contando com a gente espera continuar contando sempre, com você. Seja sempre. Bem-vindo. Eu quero pedir para você dar um recado para a pessoa de casa para vir conhecer a Expo Católica. Primeiramente, antes de falar da Expo, o beach venceu, galera! Não, assim, ó, venham pra Expo, por favor. Assim, o que vocês vão ver aqui é de fato a vida católica na prática, né? Você vai ver pessoas se encontrando, se reencontrando, abraços, pessoas procurando dar o melhor para Deus, expositores que buscam dar o melhor de si para que nós tenhamos uma liturgia bem celebrada, que nós tenhamos um som bom para nossas paróquias, ver pessoas que procuram dar significado à beleza da fé, né? Quantidade de formação pelas editoras que aqui estão. Então, você vem para cá, você tem abraço, você tem uma equipe incrível que te acolhe muito bem, você tem uma variedade de pessoas para conhecer, você pode fazer networking, você pode ver pessoas que você acompanha na internet e abraçá-las e ver que elas são gente como a gente, pelo menos a maioria, né? E é isso, assim, a Expo Católica é um pouco da vida do católico no dia a dia, assim, que você vive intensamente durante 4 dias. Pra ficar completa, só tá faltando você aí de casa. Então vem pra cá com a gente. Bora!